Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, no dia 27 de março, numa audição regimental da Comissão de Saúde, eu confrontei a Senhora Ministra com um conjunto de casos de doentes oncológicos com diagnóstico feito que acabaram por falecer sem sequer conhecer os resultados dos exames que tinham feito e, por isso, foram severamente privados do acesso à saúde. Nessa ocasião, a Senhora Ministra reconheceu a existência de um caso e depois, numa resposta posterior, o Sr. Secretário de Estado assinalou que não era um caso, eram dois. Um caso em Portimão e um caso em Faro, sendo que este último já teria sido resolvido. Eu prontamente rejeitei essa tese e sinalizei que não eram apenas dois casos, era um conjunto mais significativo de casos. Os que eu apurei, e tenho provas insufismáveis para o demonstrar, são pelo menos 5 casos em Portimão e um número indeterminado de casos em Faro. Ora, o que se verifica é o seguinte, após termos ouvido o SUA e o IPO. O SUA disse que não havia razões financeiras que motivassem esses casos. O IPO disse exatamente a mesma coisa. E, portanto, o que nós temos que avaliar é saber quais as razões que tiveram subjacentes a essa violação dos direitos desses cidadãos. Porque, no fundo, o que aconteceu é que o IPO exigiu, após a caducidade de um protocolo que estava celebrado e que garantia a realização das análises a esses doentes oncológicos, para poderem fazer os tratamentos dirigidos, que esses doentes, no fundo, pudessem ter acesso quando as suas análises eram enviadas para Lisboa, para o IPO, acompanhadas por uma garantia de pagamento. Ora, o SUA não foi capaz de emitir essa garantia de pagamento. Nós até hoje não sabemos porquê. Sabemos que esses termos de responsabilidade, como são conhecidos, dizem lá, garantia de pagamento de uma entidade pública a outra, e que essa é a sua função essencial, e até hoje se desconhece que essas garantias, que esses termos de responsabilidade tenham outra função que não essa. Veja-se que o IPO veio dizer aqui que o seu entendimento, após a caducidade desse protocolo, era exigir, para garantia do conhecimento de quem era a amostra, da garantia de pagamento do termo de responsabilidade. E, portanto, das duas uma, ou o SUA não tem dinheiro, porque esses termos de responsabilidade são emitidos de forma automática, ou seja, se não houver fundos estabelecidos no hospital, eles não conseguem emitir esse termo de responsabilidade e, portanto, não conseguem enviar. Aliás, o IPO reconheceu que uma análise em concreto tinha sido devolvida. Eu tenho informações indesmentíveis que o número de análises é muito superior. Até pode ter havido casos de análises que não foram sequer enviadas na medida em que já sabiam qual era o procedimento do IPO e, portanto, não vale a pena enviar análises para o IPO se não conseguem emitir a garantia de pagamento, porque o IPO diz que precisa da garantia de pagamento, do termo de responsabilidade, para assegurar a realização das análises. E estamos nisto. E vou-lhe dizer mais, Sra. Ministra, que acho que é essencial que a Sra. Ministra tenha para concluir, Sr. Deputado. Eu tenho informações, e falo, não transmitirei porque exigem identidade pessoal, proteção de identidade pessoal, de que esses casos se continuam a verificar com atrasos superiores a 6 semanas. Há casos que foram públicos, Sra. Deputada, e sabe muito bem disso, e fica-lhe pessimamente estar a encobrir isso. Não, há mais do que um caso, até porque o Sr. Secretário de Estado reconheceu 2. E, portanto, agradeço que não me interrompa, concluindo, Sr. Deputado, quando a sua observação não tem conhecimento sobre a matéria. E, portanto, o que eu quero perguntar à Sra. Ministra é se os doentes do Algarve podem ter a segurança que não vão ser privados e que esta cruel desumanização do Serviço Nacional de Saúde não procede. Muito obrigado, Sr. Deputado. Porque este episódio é um episódio que põe em causa a confiança, a segurança, a confiabilidade do sistema. Muito obrigado. E por pôr em causa isso, põe em causa os cidadãos e os seus direitos mais elementares. Muito obrigado.